esse tema aí. Nós já falamos dos modos originários e não falamos dos modos derivados. Nós já sabemos, né, a diferença de um e de outro, não precisa a gente falar, repetir. Sabemos? Modos originários, uma nova história, começa e tal. Modos derivados, vai haver uma transferência, vai haver uma relação entre os dois possuidores, o anterior e o atual. Pronto. Então, o modo mais comum aqui da aquisição derivada é a tradição. É a tradição do bem, é a entrega do bem de uma pessoa para outra, uma vez que aqui nós vamos trazer essa figura da translatividade. Emissão. A doutrina faz um esquema ensinar a lei, a doutrina que diferencia essas modalidades de tradição. Isso pode variar de um autor para outro. Um autor acrescenta mais um aqui, ou retira uma palavra dessa aqui. Eu fiz assim um apanhado geral e trouxemos aqui uma tradição. Por exemplo, Carlos Alberto Gonçalves não fala disso aqui. Menor fala, então pode variar um pouquinho. Não sei para que serve exatamente essa divisão aí na prática. Não sei se, mas para complicar a gente em prova, pelo menos serve. Vamos explicar cada uma delas. Tradição efetiva e real. O que é a tradição efetiva e real? Pelo próprio nome aí que já indica. É a entrega da coisa. Fisicamente, a obrigação. Vendi um automóvel não, um automóvel que é dar outro exemplo. Vendi esse paletó para alguém, seja alguém que queira comprar, entrega o paletó. É a tradição efetiva, real. Né? Vendi um relógio para alguém, entrega o relógio. A tradição simbólica ou física é uma tradição que se traduz por um gesto simbólico. A entrega das chaves de um apartamento, de uma casa, representa a entrega do apartamento, ou não? A entrega das chaves de um automóvel representa a entrega do bem. Observe que se eu vender um automóvel aqui agora, nesse momento, o automóvel não vai estar aqui, ele vai estar lá fora, claro. E eu realizo a venda aqui e com um simples gesto eu transfiro a posse do automóvel. Isso tem importância, saber, eu falei que não tem muita importância essas nomenclaturas. Agora, estabelecer o momento em que há a transferência da posse é importante. Tá bem? Que momento houve a transferência? Por várias razões. Olha. Nós temos percepção de frutos, os bens produzem frutos. Esses frutos que foram produzidos pertencem ao antigo possuidor ou ao atual? Depende do momento em que a posse foi transferida. Nós temos responsabilidade pelo fato de ser possuidor. Cai um vaso de flores lá do meu apartamento, atinge uma pessoa. Quem estava a posse do apartamento era o possuidor antigo ou atual? Então é bom estabelecer, é necessário estabelecer. Eu vendo o carro aqui, o carro é furtado lá fora. Foi furtado quando estava na minha posse ou sob a posse da pessoa que eu entreguei o carro? Então é importante você estabelecer esse exato momento. E essa tradição aqui, simbólica ou física, eu simplesmente entrego a chave do carro. Entreguei a chave do carro como se eu tivesse entregue o automóvel, ou não. Pelos nossos costumes, é assim que funciona. Simbólico ou física. Fala assim, rapaz, eu comprei o automóvel na sua mão, você nem me entregou o automóvel foi furtado. Entreguei sim. Todos presenciaram aqui quando eu te entreguei a chave do automóvel. E te mostrei o automóvel, evidentemente, que você daqui, você viu o automóvel lá, está entregue. Transferir a posse. Sem dúvida nenhuma. Né? Qualquer responsabilidade agora é sua e não minha. Mas, alguns autores, como eu disse, eu coloquei em preto aqui, vão colocar uma situação intermediária entre a tradição efetiva e real e a simbólica. As duas coisas ao mesmo tempo. Só um exemplo nesse caso aí, eles falam a entrega de um grande imóvel, uma fazenda muito grande. Você compra um imóvel de alguém, 100 alqueires, 200 alqueires, você não vai percorrer todos os 200 alqueires para receber a fazenda. Você percorre partes desse imóvel. Vai na sede, vai no curral, casa de colando, ali entrega o trator, não sei o quê, e o restante você mostra a distância.
promoveu a entrega da posse de tudo, de todo o imóvel. Essa aqui que nós chamamos de traditio locamano, que é uma mistura de efetiva e real e simbólica. Há casos que a tradição é efetiva e real totalmente, há casos que ela é simbólica somente, e essa é uma mistura das duas. Deu para entender? Tranquilamente? Consensual, aqui já acontece com mais frequência. Consensual pode acontecer na traditio breve mano, ou pode acontecer no constituto possessório. No primeiro caso aqui, eu sou possuidor da coisa e transformo em proprietário. Exemplo, eu alugo um imóvel, um apartamento, sou locatário, sou possuidor, e compro esse apartamento. Estamos morando lá. No plano físico, não vai dar isso. Vamos saber que eu era locatário e passei a ser proprietário. Ninguém nem percebe isso, só se eu falar para eles. Mas no plano jurídico muda tudo. Eu era locatário e passei a ser proprietário. Tá? Então essa transferência vai acontecer no próprio documento que eu fizer. Pessoal, você é locatário, eu estou transferindo para você agora a propriedade do bem. No documento ele promove essa tradição. Nós chamamos de traditio breve mano. Passei de possuidor para proprietário. Entendeu? E não efetiva real embaixo. Aqui, traditio, é que eu apaguei aqui primeiro. Nome mano. Traditio, nome mano. Mano, M-A-N-U. Certo? Manu ou mano, é mano. Bom, entenderam? A breve mano, eu sou possuidor, comodatário, locatário, passa a ser proprietário. O constituto possessório é o contrário. Eu sou proprietário da coisa e permaneço na posse sob o título de possuidor. Vou dar um exemplo que já aconteceu comigo, eu gosto de dar esse exemplo, para a gente entender. Eu morava num apartamento que era meu, não era proprietário. Eu estava construindo uma casa, precisei de dinheiro para terminar minha casa. Vendi meu apartamento para um amigo meu. Combinei com ele o seguinte: olha, eu te vendo um apartamento daqui a 6 meses. Nesses 6 meses, eu não te pago aluguel. É um comodato. Fique de graça. Se eu não conseguir me mudar em 6 meses, eu passo a te pagar aluguel. Pronto. E o que aconteceu foi isso. Então, eu era proprietário. Ficou mais de 6 meses. Fiquei mais de pagar aluguel porque eu não terminei a casa. Agora, observe que no plano jurídico mudou muita coisa. Não é casa grande, é dinheiro que era pouco. Na verdade, o dinheiro não deu para terminar. Então, olha, no primeiro momento, no plano físico não mudou nada. Meus vizinhos que me conheciam lá. Você é o que? É acomodatário, ou é locatário, ou é proprietário? Ninguém nunca me perguntou isso, até porque não mudou nada. E observe também outra situação. Se eu tivesse que entregar o apartamento para ele, eu vendi o apartamento para ele, aí fala, saio, ele deu os móveis todos do apartamento, e está todo entregando o apartamento que eu te vendi. Aí agora tu me aluga o apartamento, eu trago meus móveis de volta e coloco. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Todas essas transferências aí ocorreram no plano jurídico, só no papel. Mas se você transportar isso no plano jurídico, aí são importantes essas mudanças. No primeiro momento eu era proprietário, era uma figura. Diferente da figura do segundo momento, que era um comodatário, nos 6 meses. E diferente da terceira figura, que era o locatário. Do ponto de vista jurídico, mudanças fundamentais aconteceram. Como nós estamos estudando o direito, mas a miúde, muita gente não gosta dessa expressão, operadores do direito, é preciso a gente conhecer as figuras, a gente tem que saber as figuras. Minha mulher não é formada em direito, é formada em letras, então eu não vou chegar para ela, nós somos agora comodatários, nós somos agora. Não precisa saber disso. Nós somos. Ela é proprietária, passou a ser inquilinos, ela vai entender nesse aspecto. Só que a gente tem que conhecer essas terminologias para quê? Para lançar mão das ações, competência, para a defesa dessas relações. E em cada momento dessas relações você vai ter uma ação diferente.
Então, se houvesse um litígio entre mim e esse amigo meu que eu vendi o apartamento, que ação eu iria ingressar contra ele? Depende do momento. Depende do momento em que houve esse litígio. Né? Tem que saber, primeiro, quem era ele. Eu era nessa relação. Se houvesse uma ação dele contra mim, a mesma coisa. Primeiro tinha que identificar as figuras, para depois sacar e lançar a mão das ações que seriam propostas. Então, é muito comum acontecer esses dois tipos de tradição, de entrega da coisa. Então, o de cima, o locatário, passou a ser proprietário, não é isso? Aqui ele foi promovido. Era possuidor, passou a ser proprietário. Aqui ele foi rebaixado. Era proprietário, passou a ser possuidor, outro tipo. Diminuiu assim, o poder de ingerência dele sobre a coisa, mas mudou o plano jurídico. Tranquilo, mas não tem dificuldade. Não fui eu que inventei isso aí, viu? Eu só repetindo o que os doutrinadores estão falando. Bom, aqui eu coloquei para a gente falar sobre isso aqui. Eu falei a sucessão intervida e tal da volta. O que é uma sucessão? Como é que alguém sucede uma outra pessoa na titularidade do bem? Pode acontecer a sucessão por um ato intervido, um ato que eu pratico enquanto estou vivo, e pode acontecer a sucessão por causa da morte, por causa da morte. Que quando você morre, quando nós morremos, nós transferimos também os bens do lado. Né? Então, na sucessão por causa da morte, eu tenho dois tipos de sucessores: o sucessor a título universal e o sucessor a título singular. O que é o sucessor a título universal? É aquele que vai me suceder em parte ideal da minha herança, ou a totalidade dela, ou um terço, ou metade, a depender do número de sucessores que eu tenho. Eu morro, deixo 4 filhos. Os meus 4 filhos vão assumir as minhas relações patrimoniais, todas elas, na proporção de 1/4. Cada um é responsável por 1/4. Porque eles estarão me sucedendo em todas as minhas relações patrimoniais. Todas as minhas dívidas, todo o ativo que eu possuo. A sucessão a título universal é diferente. Vai haver a sucessão apenas em alguns bens, ou relativo a alguns bens. Faço um testamento, deixo para o meu afilhado minha casa de praia. E meu afilhado não vai me suceder em relação a todos os meus bens, só vai me suceder em relação à casa de praia. As outras relações patrimoniais, não, ele está fora disso. Vou dar um exemplo disso aqui. Vou falar da sucessão intervivos, vou dar um exemplo. Na sucessão intervivos, como regra, a sucessão é a título universal, a título singular. Porque não há um negócio jurídico que eu possa transferir para alguém, entre vivos, todas as minhas relações patrimoniais. Eu estou te vendendo tudo que é meu e todas as minhas dívidas. Não há possibilidade disso acontecer. Todas as minhas dívidas presentes e futuras estou te vendendo, você agora é responsável. Não vai acontecer. Só pode acontecer isso aqui na sucessão a título universal. Eu morro, meu filho assume tudo. Aí é o exemplo que eu quero dar. A Prefeitura de Conquista, não sei se faz isso aí, não sei quem trabalha aqui, mas fazia isso, que é errado fazer. Você compra um terreno de alguém, por exemplo, alguém que tenha 500 terrenos aqui em Conquista, e ele está devendo de IPTU os 500 terrenos. Você vai lá para transferir os terrenos que você comprou, a Prefeitura quer que você pague o IPTU de todos os 500 terrenos. Todos, eu não posso transferir porque deve 500 para meu amigo. Eu comprei os 499 de terrenos, só comprei um. A sucessão aqui é a título singular. Claro, eu só vou assumir a responsabilidade de pagar o IPTU do terreno que eu estou comprando. Eu pago, mas dos 499 dá um. A menos que ele me dê os 499, tudo eu pago, né? Mas se essa pessoa fosse o filho do titular que morreu, muda tudo. Porque ele é sucessor a título universal. Morreu o pai, ele chega lá, meu pai, está devendo aí os IPTUs, tudo, 500 terrenos. Você está devendo agora? Você é o sucessor a título universal. Está devendo. Claro que ele vai estar devendo, depois vocês vão ver isso no 7º semestre, até o limite do que ele vai estar recebendo. Então, se o pai deixou uma herança maior do que os IPTUs dos 500 terrenos, ele está devendo o IPTU dos 500.
Então a diferença de sucessão universal e singular é exatamente essa. Na universal você assume todas as relações patrimoniais, todas, sem exceção. Na sucessão a título singular você assume parte dessas relações. Tranquilo? Claro aí? Estou dizendo isso porque o artigo 1206 do Código Civil vai falar assim, não. A posse se transmite com todos os caracteres. Então eu transmito a posse para uma outra pessoa com todos os caracteres. Exemplo, se a posse é de má fé e eu transfiro essa posse para alguém, transfiro a posse como vício de má fé. Estou transferindo com todos os caracteres. Se por um lado eu posso somar o tempo em que a outra pessoa esteve lá na posse do bem, eu também vou trazer os vícios a causa existentes. 1206. Então eu vou transferir a posse exatamente como ela é na pessoa. E o 1207 faz uma exceção. O que é a exceção? Para a gente entender a exceção. 1207 diz o seguinte, olha, quando a sucessão é a título universal, eu não tenho opção. Eu vou receber a posse da coisa como ela se encontra. Eu aplico a regra. Da forma que ela está, passa para mim. Se é uma posse injusta, faço uma posse injusta. Se é uma posse de má fé, faço uma posse de má fé. A sucessão a título universal. Vai acontecer o quê? Que nós chamamos aqui a acessão. Significa dizer o quê? Meu pai exercia posse em uma área por 10 anos. E meu pai morreu hoje. Eu fico mais 2 anos. Eu tenho uma posse de 12 anos. Os 10 do meu pai e meus 2 anos. Vai somar tudo. Vai somar o tempo. O cara adquirir esse bem por usucapião. Eu já tenho 12 anos. É o lado bom. O lado ruim é que se tiver vício, eu trago também os vícios. Tá certo? Resistente. Bom. Então na sucessão universal eu não tenho opção. Vai haver a sucessão. Eu recebo a posse como ela está e vai somar o tempo todo. Na sucessão a título universal, eu tenho a faculdade de somar o tempo anterior ou não. Ou eu computo o tempo anterior, mesmo sendo um modo derivado, eu posso somar o tempo anterior ou não. Aí você vai me perguntar, vocês vão me perguntar, mas para que somar o tempo anterior? Qual a importância disso? Uso capião, por exemplo. Uso capião, por exemplo, é importante somar o tempo. Às vezes sim, às vezes não. Então, a posse é de má fé, exemplo. Eu adquiri uma posse de má fé. Para efeito de usucapião, eu vou contar meu tempo a partir de agora, de hoje. Porque eu retiro esse vício da má fé. E começa a contar daqui para frente. Entenderam? Ou não? Vou provar para efeito de usucapião, que eu só tenho, por exemplo. Eu adquiri uma posse de inlândia. Adquiri uma posse 6 meses, posse de um bem, 6 meses. Ela já exercia posse há 5 anos lá. A nossa aquisição é título singular. Então eu posso ter uma faculdade de unir o tempo dela, 5 anos, e os meus 6 meses, para efeito de pleitear o capital. Vou trazer os vícios existentes. Era uma posse de má fé, ela comprou de alguém que não era o dono. Para não atuar nem posse com esse vício também. Aí é a acessão. Não é? A acessão é quando eu sou obrigado a contar, eu sempre somar. A união tem a faculdade de unir ou não. Então, no caso dela, eu vou ponderar se é interessante eu ingressar com uma ação em juízo dizendo que eu tenho 5 anos e 6 meses de posse, ou se eu tenho 6 meses só. Se eu tenho 6 meses só, eu tenho um prazo menor, mas não tenho isso. Se eu tenho 5 anos e 6 meses, eu tenho um prazo maior, mas posso ter isso. Mas vamos entender isso quando estudar o usucapião. Você tem modalidade de usucapião, por exemplo, a usucapião extraordinária não exige boa-fé. Eu não tenho que provar a boa-fé na usucapião extraordinária. Não é um requisito que se exige, mas eu tenho que provar posse por 15 anos. 15 anos. Tá. Na usucapião ordinária, eu tenho que provar a boa-fé. E o prazo é de 10 anos. Então, eu reduzo o prazo, tenho um benefício,
mas vou ter uma incumbência a mais, vou ter que provar que a posse é dele. Certo? Então, uma situação concreta eu vou analisar se é importante você somar ou não. Por exemplo, assim, foi não. Foi não. Por exemplo, esse campeão aí, o pai, ele teve terreno, com um período morando nesse terreno. Certo. Saiu desse terreno, construiu uma casa, deixou o terreno para o filho. Vai sair a documentação agora desse campeão. Então, uma briga danada, e sai no nome do pai por um período ou do filho que está agora? Do filho que está agora. Ele vai querer o campeão, quem vai querer é ele. Mas ele pode. Essa sucessão foi a tipo universal ou singular? Foi o pai morreu? Não morreu não. Transferiu para ele. Só construiu a casa dele, saiu do terreno. Ele pode somar ou não. Porque como é artigo singular, ele pode contar esse tempo do pai ou não. Depende. Como é que era essa posse do pai dele? Era uma posse pacífica? A nossa danada, por exemplo. Vai sair em nome dele. Vai Vai sair em nome dele. Se a uso campeão não fosse uma modalidade especial, é assim. Tem modalidades de uso campeão que são especiais ou constitucionais, que vão exigir vários requisitos. E alguns deles pessoais. Aí você não transfere esses requisitos. Sai em nome dele que foi ele que fez. Então é o seguinte, eu estou falando que vai sair em nome dele se for uso campeão ordinário ou extraordinário. Vou dar um exemplo aqui. 5 anos é uma espécie das especiais, são 5 anos. Aí vai dizer assim, olha, exige, por exemplo, moradia, por exemplo. Então, 5 anos. Eu exerci posse lá, exige moradia, que a pessoa more lá no local, para usar o capim, nessa modalidade especial. Eu tinha uma posse lá de 4 anos, mas eu não morava lá. Aí eu vendi para uma pessoa que mora 1 ano. Eu não terei preenchido por 5 anos, lá que a uso capim exige. Então tem essas nuances aí. Então tem que saber o caso concreto. Por isso é que ele vai optar se vai unir ou não. Vai depender da situação. O que é possível e o que não é possível. O que é interessante e o que não é interessante. Tem situações que não é interessante ele unir. Que não vai acrescentar nada. Tem situações que é interessante. Por isso que a lei dá essa opção. Então é melhor, por exemplo, está brigando com o filho, o pai está brigando? Porque ele não quer, ele quer o terreno e o filho quer o terreno. Ele já sabe o terreno. Então aqui não vai haver, não vai haver essa possibilidade, porque não vai haver transferência, né? O pai está impondo a posse. Os dois estão brigando e não estão brigando. A posse, olha bem, a uso campeão tem que ser uma posse pacífica. Eu achei que a pergunta dele aí é um absurdo, vou anotar o horário. Olha, a posse, vamos ver, olha, a posse é contínua, a posse tem que ser contínua e tem que ser pacífica. Ninguém tem que colocar oposição nenhuma. Se há uma briga, essa posse não é a de uso campeão, né? Mas não diz o terreno. Mas está havendo resistência por parte. Não é? Duas pessoas querendo mesmo. É no mesmo espaço. Deu para entender ou não? Nós estamos colocando? Sim, mas pelo que eu vi, a sessão e a união são parecidas. A sessão você vai somar tudo tempo. Não tem a opção de somar ou não. Aqui você tem a opção de somar ou não. Considerar ou não. A união você vai unir ou não. A sessão vai haver o acesso para a sessão. É mais viável. É mais viável no caso concreto. Depende de cada situação. Não sei se vocês entenderam o que eu falei em relação ao campeão, porque a gente não estudou o campeão. Quando a gente estudar, vai compreender. Mas é porque existem algumas modalidades que têm algumas exigências. Reduz o prazo e exige alguns requisitos. Eu tenho que saber, eu preencho esses requisitos para ter o benefício da redução do prazo? Não preencho, então não vai interessar para mim. É melhor usar o capim sobre uma modalidade com um prazo maior que não tem aquelas exigências, entendeu? Aí eu vou ponderar no momento concreto. Bom, tem perguntas aí? Tranquilo? Quero saber se vocês. É certa a pergunta se vocês vão entrar agora ou não. Deu um tempinho aqui, só para a gente finalizar aqui. Tem uns 10 minutos aí, não tem? Ainda?
Sim. Perda da posse. Não precisa a gente estudar, eu acho, quais são as modalidades de perda da posse. Nós já estudamos os modos de aquisição por via inversa, estudamos também o modo de perda da posse. Né? Perde-se a posse por essas tradições todas aqui. Eu vou perder se transferir para alguém, né? Vou perder pela deterioração da coisa, né? Vou perder pela inalienabilidade da coisa. O 1223 traz os casos em que a gente perde a posse. Pelo abandono, vou perder a posse da coisa, pela perda da coisa também. Né? Eu estou pedindo mais 5 minutos para vocês, que eu vou só propor aqui um estudozinho de 8 artigos, só para a gente debater aqui na próxima. Tá certo? Quais são as perguntas aí? Não, né? Eu vou apresentar para vocês aqui o nosso último tema aqui da primeira unidade. Tá? Tem pouca coisa. Mas... Oi? A perda da posse é o artigo 1223. Tá? Olha, gente, posso apagar isso aqui também, né? O nosso último tema aqui são os efeitos da posse. Efeitos da posse. Efeitos da posse. Vou fazer uma relação aqui desses efeitos a partir de um autor chamado Cláudio Bevilacqua, porque há uma discrepância entre autores. Tem autores que colocam outros efeitos, tem autores que não colocam todos esses. Vamos fazer 5 efeitos aqui da posse. Então, vamos estudar. Direito ao uso dos interditos. É o objeto do nosso trabalho. O direito de utilizar aquelas ações possessórias. O que são interditos? Aquelas 3 ações possessórias: interditos proibitórios, ação de manutenção de posse, ação de reintegração de posse. Interditos possessórios. Interditos possessórios é o gênero. Interditos proibitórios é uma espécie desse gênero. Então, nós temos as 3. São interditos possessórios. Aí tem interditos proibitórios, que é uma charada, né? Mas é diferente, possessório e proibitório. Ação de manutenção de posse, ação de reintegração de posse. Essas ações que nós colocamos aí são chamadas de interditos. Quando eu falo interditos possessórios, eu estou falando das 3 ações: proibitório, manutenção e reintegração. Tá? Então vamos estudar isso aqui, é o último tema que nós vamos fazer. 2. Possibilidade de uso capião. É um efeito da posse. Possibilidade de uso capião. Alguns países na segunda idade. Estou colocando só que é um efeito da posse. Então vamos estudar lá na segunda idade. Percepção de frutos. Percepção de frutos. É um efeito. É o possuidor poder perceber os frutos da coisa que possui. Benfeitorias. Vou colocar aqui indenização. Indenização pelas benfeitorias. E responsabilidade pela deteriorações. São 5 principais efeitos da posse. Então, se eu tenho posse da coisa, eu tenho esse efeito, que é o direito de proteger aquela relação pelas ações. Há uma possibilidade de adquirir essa coisa, pelo campeão, funcionando na comunidade, né? Percepção de frutos, direito de benfeitorias e responsabilidade pelas deteriorações. A coisa se deteriora, quem é o responsável? Sou eu ou é a pessoa que passou aquela coisa para mim? Estou chamando isso a atenção disso aqui porque eu quero que vocês façam uma leitura. Isso foi o artigo só agora, 1214 a 1222, e vamos trazer essas regras aqui.
Eu disse a vocês que o legislador trata de forma diferenciada o possuidor de boa fé, o possuidor de má fé. Um exemplo aqui. Eu comprei pilar esse bem aqui e realizei benfeitorias nesse bem. Posteriormente, no exemplo que eu dei, percebeu-se que esse bem que ela me vendeu não era dela, é de outra pessoa, ela passou para mim. E eu realizei benfeitorias nesse bem. A outra pessoa ingressa agora com uma ação para retomar a coisa. Eu tenho direito a essas benfeitorias que fiz? Depende. Primeiro tem que saber se eu estou de boa fé ou de má fé. Né? Se eu estiver de boa fé, eu tenho direito às benfeitorias necessárias e úteis. E posso retirá-las valores se não destruir a coisa. Se eu estou de má fé, eu só tenho direito às benfeitorias necessárias. Oi? Se a benfeitoria voluntária fosse servir de alguma forma para o verdadeiro dono da coisa, você teria direito de indenização? Não tem direito de indenização. Você tem direito de retirá-las, se for de boa fé, sem destruir a coisa. Vou retirar então as benfeitorias voluntárias que eu fiz, foi de boa fé, sem destruir a coisa. Depois. Então, se não conseguir, você não pode tirar, sem destruir a coisa. Eu estou dizendo que nesse 1214 de abril de 2022, o Código Civil vai resumir essas regras todas. E a percepção dos estudos, e os estudos que foram percebidos nesse caso, eu tenho que indenizar a pessoa, era o dono ou não? Depende, se fala de boa fé ou má fé. Então, essas regras a gente tem que saber. Eu vou avisar para vocês até isso. Eu nem decoro essas regras porque eu não preciso. Eu estou lá no escritório sentado, eu só faço assim, ó. Pego meu Código Civil e abre e olho. Eu não vou fazer concurso, agora vocês vão fazer. E essas regras, eles pedem muito. Você tem que saber de cabeça isso. Gravar isso, aprender mesmo. O pessoal exige muito curso. Esses efeitos aí. Então a gente quer estudar e fazer um debate assim, para fixar isso. E sempre é bom a gente estar lendo. Né? Eu estou dizendo assim que eu não decoro porque eu não tenho mais memória para isso. Eu nem preciso também decorar, porque quando eu quero eu consigo o código. Mas para quem vai fazer prova sem o código não é fácil. Tem que saber essas regras. Trocou uma palavrinha no tudo. Combinado? Vocês vão estudar, vão ler mesmo, mas eu quero que vocês comentem aqui, então, o que vocês entenderam do 1214, que vamos falar sobre essas três possibilidades. Foi?